Olá, meus irmãos da Confraternização Espírita Baiana, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês para a gente fazer o nosso bate-papo sobre as coisas do Evangelho. Vamos então fazer a nossa prece, né? Elevando os nossos pensamentos ao alto, em busca e ao encontro do meigo, terno e doce Rabi da Galileia, iluminando os nossos pensamentos, rogando ao Mestre Jesus que derrame sobre todos nós que aqui estamos encarnados neste planeta de provas e expiações, que passa por momentos de muita turbulência na nossa caminhada rumo à transição planetária, que Ele envia suas energias de amorosidade, de fraternidade, solidariedade, caridade, de amorosidade que tanto estamos necessitando. Abençoa-nos, Senhor, no propósito do bem, para que tenhamos fé e bom ânimo na travessia desses mares bravios que nos aguardam nesses momentos de transição planetária. Que possamos, Senhor, ter sempre a convicção de que Tu estás conosco, nos envolvendo, nos iluminando e nos conduzindo neste grande nau chamado Planeta Terra para Porto Seguro. Fica conosco, Jesus, abençoando-nos, em especial a todos os que sofrem, a todos que passam por momentos de dor. Que assim seja. É isso aí, minha gente. E o mantra que a gente tem que proferir constantemente é confia, né? Você pode, nos momentos de dor, nos momentos de dificuldade, né? Fala o seu nome, como eu mesmo falo, Antônio Peroba, confia, né? Nos momentos de sofrimento, ouça uma boa música, um mantra, faça a respiração e diga o seu nome, em seguida confia. Confia porque essa confiança é em Deus, nosso Pai, que enviou Jesus para que a nossa fé, para que a nossa confiança, para que o nosso aprendizado fosse realçado, né, com as cores que Jesus delimitou através da sua pregação, através dos seus ensinamentos vivenciais, né? Ele não se teve a teoria, ele colocou em prática tudo aquilo que ele dizia. Então a gente tem a certeza, a plena convicção da realidade de tudo aquilo que Jesus nos trouxe, nos deixou nessa jornada, nessa caminhada em busca da autoiluminação, em busca do amor, em busca da caridade. Mas o título do nosso trabalho de hoje é Talentos. Quais são os seus? E talento é uma parábola que Jesus, né, nos deixou, a parábola dos talentos, uma parábola muito interessante, uma parábola de um conteúdo muito profundo, né? Mas antes de mais nada, nós vamos falar sobre o que é esse talento, né? Que o talento, ele era uma moeda à época, né? Na realidade, ele era uma roda, né? Essa unidade antiga da Mesopotâmia, né? Então ela tinha essa roda, né? Que era de prata ou de outro metal importante, metal valioso,
né? E ela tinha variações de peso de 30 quilos, de 60, né? Dependendo do local, 32, então em outros locais 20 quilos. Aí cada local tinha o seu talento, o seu peso, né? Desse talento que representava um determinado valor, né? E no caso aqui o talento que é usado no Novo Testamento, ele pesava 58,9 quilos, né? Ou 130 libras, né? Os hebreus chamavam de talento de kikar, né? Então era muito utilizado e Jesus pega essa moeda, né? Para poder dar exemplos, né? De situações bem ligadas à prática do Evangelho, né? E nos traz uma história muito interessante, a parábola dos talentos, que a gente vai encontrar lá nos Evangelhos de Mateus e de Lucas, né? E ele começa dizendo: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos, e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, ao outro 2, e ao outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ele ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos. E aí ele diz: eis aqui os outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te. Sabia que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Esse texto está lá em Mateus, no capítulo 25, no versículo de 14 a 30. Né? Então aí a gente tem a parábola, né, em que Jesus traz esse maravilhoso e profundo ensinamento, né, através das suas colocações. A gente encontra também lá em Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, uma fala sobre os talentos, onde ele diz que os talentos devem ser utilizados sob a forma de diferentes tipos de trabalhos e esforços que cabe ao homem desenvolver. A atividade que esses mesmos trabalhos impõem lhe amplia e desenvolve a inteligência
E essa inteligência que ele concentra primeiro na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais, né? Então é aquela sequência de você desenvolver o intelecto para, através do intelecto, adquirir o conhecimento que vai trazer a verdade libertadora, né? A verdade que Jesus pregou para todos nós através do seu evangelho vivencial com seus apóstolos, e mostrou a todos nós os caminhos que deveríamos trilhar para poder atingir esse patamar mais elevado de evolução moral, né, através destas práticas. Portanto, ele não veio tirar pecado de ninguém, ele não veio salvar ninguém, ele veio mostrar, né? Até porque a missão é nossa, é de cada um de nós individualmente, que trazemos para poder executá-la aí através da sua execução e evoluindo. Evidentemente, isso não se dá de um momento para outro, não acontece do dia para a noite, né? Então a gente não se transforma assim com essa velocidade tão grande. Há todo um processo de preparo, de encarnações, reencarnações, para que a gente possa ir assimilando e vivenciando este processo. E está tudo dentro desse contexto. Primeiro a gente vai adquirindo conhecimento, e com o conhecimento a gente vai efetivando as nossas mudanças, que vão nos habilitando a maiores missões, né? E nessa parábola a gente encontra este Senhor que serve aos seus servos com a responsabilidade da guarda, né, daqueles talentos. Ele representa Deus, né? E aqueles servos não são outros senão toda a nossa humanidade, todos nós que aqui nos encontramos, né? Em várias nuances, em várias diferenças. É muito interessante a gente ficar analisando este processo da diferença das pessoas que habitam este planeta, né? Como temos níveis, subníveis, intraníveis, é muito interessante, e cada um vai dentro da sua possibilidade, da sua capacidade, desenvolvendo o seu propósito ou não, né? Muitos acabam não desenvolvendo, enterrando o seu talento, e aí a gente vai conversar mais a miúde sobre essas coisas, né? Então, a gente precisa entender que esses talentos, né, são os bens e os recursos que a providência divina nos outorga para serem empregados em benefício próprio e também dos nossos semelhantes, né? O que foi emprestado será devolvido no momento em que a gente vai mostrar as nossas contas perante a espiritualidade amiga, né? Então, a gente vai deixar aqui, mas vai prestar contas lá. Por exemplo, a irmã Dulce, né, com certeza tem uma bela prestação de contas quando ela chegou lá do outro lado, né, porque deixou essa obra magnífica que está aí servindo a tanta gente que necessita. Os mais necessitados estão sendo amparados e acolhidos pela instituição da irmã Dulce. Olha que coisa maravilhosa. Assim como a Mansão do Caminho, lá que através de Divaldo e Tio Nilson, que já não se encontra mais conosco, também desenvolveram os seus talentos, né? E colocar em prática aquele planejamento feito junto ao plano espiritual de desenvolver essa instituição maravilhosa que existe lá em Pau da Lima, aqui na nossa Salvador, e que hoje acolhe, abriga, né, tanta gente, né, trazendo através das escolas, através das creches, a possibilidade de uma vida melhor, com conceitos edificados à luz do Espiritismo, né? Através da evangelização, através das palestras, enfim, das infinitas atividades
que são desenvolvidas lá, assim como no Lar Harmonia, assim como em outras instituições aqui de Salvador, da Bahia, do Brasil e de todo o nosso planeta, né? Então a gente tem essa possibilidade, a gente vê esse exemplo vivo de coisas que são deixadas. E não é só nesse campo, né, que a gente vê. Você, por exemplo, está com a sua lâmpada ligada aí que traz a iluminação para você poder enxergar as coisas, fazer sua leitura, assistir seus vídeos, né, suas palestras. Você está vendo isso porque alguém foi lá e desenvolveu, né? Então, Thomas Edison foi lá e fez o desenvolvimento da lâmpada elétrica, né? Após várias tentativas, né? Não foram poucas, mais de 1000, que ele conseguiu desenvolver a lâmpada elétrica, que foi evoluindo, foi sendo aperfeiçoada, e hoje nós temos aí essa condição de iluminação. Então, olha que préstimo maravilhoso, né, que ele trouxe de canalizar energia para poder iluminar as pessoas. E assim são outras invenções que ficaram aí, que estão aqui no planeta e que estão nos auxiliando nessa nossa jornada, né? Mas não tem, né, só os grandes inventores, né? Tem os pequenos trabalhadores que também dão o seu quinhão, né? Não são só os grandes e grandiosos, mas cada um de nós, dentro das nossas possibilidades, vai ou não desenvolver esses talentos que a gente trouxe, né? A gente se preparou, a gente se qualificou no plano espiritual para chegar aqui e desenvolver a nossa missão, o nosso propósito, colocar o nosso propósito em prática, na vivência diária. Então a gente precisa estar atento a essa evolução, a essa percepção, né? A questão da distribuição dos talentos em quantidades desiguais, né, não tem nada de arbitrário e injusto, porque baseia-se na capacidade de cada um. Cada um tem uma condição através do seu histórico reencarnatório, né? Então, alguns até reencarnaram mais vezes, mas não conseguiram se desenvolver. Outros reencarnaram menos vezes, mas estão adiante de nós já, né? Já se desenvolveram, já perceberam, já startaram essa evolução, esse processo de caminhada, né, para uma visão melhor e maior do mundo espiritual. Então, cada um vai receber de acordo com aquilo que tem. Deus vai partilhando os dons, né? E vai dando mais para uns, mais para outros, mas todos temos a oportunidade, todos temos a nossa parte, todos temos o nosso quinhão para poder, com ele, multiplicá-lo, desenvolvê-lo, independente se ganhamos 5, 3, 2 ou 1 talento, né? Mas a gente tem, né? E nesse caso específico da parábola, aí que foram distribuídos 8 talentos, né? Entre 3 servidores, né? Então você vê que um recebeu 5, o outro 2 e o outro 1, né? Por quê? Cada qual tinha a sua quantidade de acordo com a sua capacidade. Não havia privilégio, né? Não havia discriminação de ninguém. Foi dado de acordo com a capacidade que cada um tinha de fazer, né? Então não havia, né, razão para ninguém se queixar da sorte, nem reclamar da situação em que se encontra. E olha, o processo é o mesmo para nós aqui, né? Somos depositários fiéis dos talentos divinos, mesmo aqueles que se julgam miseráveis e mendigam a caridade pura. Temos talentos, eles têm os talentos deles também, né? Todos nós temos, e aí a gente não pode se queixar
da falta, a gente não pode se queixar de esquecimento por parte dos amigos espirituais, né, para conosco, porque todos nós temos a nossa parte, né, de acordo com as nossas possibilidades, que são para garantir o nosso progresso, né? Para fazer com que a gente possa evoluir, para que a gente possa construir o nosso futuro no plano espiritual, através dessa experiência aqui na matéria, no meio que a gente se encontra, né? Então a gente vai aqui, a gente está aqui, né, fazendo uma experiência libertadora, né, e buscando esses tesouros que todos nós temos, porque fomos criados, né, simples e ignorantes, segundo o que nos mostra a doutrina espírita, né? Deus nos dá essa condição de, a partir do zero, começar a nossa trajetória evolutiva para o regresso até a Ele, né? Até chegarmos a Ele. Então, todos nós estamos aqui em condições iguais, né? Não há distinção, nem demérito, nem exclusividade para ninguém, né? Jesus nos ensina, nesse contexto, né, que estes bens que o Pai nos coloca, né, é exatamente aquilo que nós precisamos, né? Ninguém aqui está desamparado, né? Agora a gente precisa utilizar de acordo com a nossa capacidade, né, de acordo com a bondade e a misericórdia que Deus utilizou para nos dar, né, para que através dessa experiência, desta reencarnação, a gente possa ir buscando reajustar a nossa condição espiritual para evoluirmos nesses conceitos morais que hoje em dia a gente vê tão necessários e escassos na nossa sociedade, né? Então, esses servidores da parábola que receberam esses talentos, eles estão ali em categorias distintas de espíritos, né? Os que receberam 5, por exemplo, são espíritos mais experimentados e vividos. Por exemplo, um Armando não é qualquer um ser, né? Não é o Antônio Peroba que vai receber a missão que recebeu o Manduce, que recebeu Divaldo, tio Nilson, que recebeu Mahatma Gandhi, que recebeu Chico Xavier, né? Então, não é qualquer um que recebeu Bezerra de Menezes. Então, ele precisa atestar condições de cumprir aquela missão, né? Então, eles recebem de acordo com o seu progresso espiritual já consagrado, né? Que já foi edificado, que já foi solidificado. Então, eles vão receber de acordo com a competência para executar aquela missão, aquela obra. Poderão, inclusive, falir, né? Muitos são os que recebem missões grandes e têm condições de desenvolvê-las, mas falem. Outros não, com galhardia conseguem desenvolver as suas aptidões, conseguem desenvolver as suas competências e cumprir as missões que lhes foram destinadas, né? Divaldo, inclusive, chama atenção para uma pergunta que lhe foi feita, né, de quando é que a gente tem certeza que teve êxito na nossa reencarnação. Ele falou, no dia que a gente desencarnar. Quando a gente desencarnar, a gente tem certeza que cumpriu toda a missão, porque até lá qualquer um está sujeito a escorregar, né, na casca de banana, né, e aí descer ladeira abaixo, né? Então ninguém está imune dessa possibilidade. É lógico que, de acordo com a nossa vigilância, com a nossa oração, com a nossa conexão com a espiritualidade superior, nós seremos menos suscetíveis de passar por essas ocorrências, né? Mas aqueles que vacilam mais estão mais suscetíveis, né? Então esses são os que receberam os 5 talentos, né?
Já os que receberam 2 são aqueles que têm uma tarefa mais restrita ali no âmbito familiar, né, de reconstruir, reconciliar as relações no meio da família, no meio em que ele se encontra reencarnado, né? Então ele já tem uma missão um pouco menor e aí ele vai, em se destacando nesta, receber futuramente outras. Tudo depende do quê? Do êxito dos nossos objetivos, das nossas conquistas executadas de acordo com o planejamento espiritual que a gente fez, né? Já aqueles que recebem não têm outra responsabilidade senão a de promover o seu próprio progresso espiritual, né, mediante a aquisição de virtudes que lhes faltam, né? E é lógico que ele também pode, neste processo, se superar, porque não é que a gente recebeu uma determinada missão que precisamos necessariamente ficar restrito a ela. A gente pode superarmos nessa caminhada e desenvolver outras atividades, podemos desenvolver outras coisas, né, de acordo com a nossa capacidade de desenvolvimento durante essa jornada. Então, não é porque a gente fez um planejamento que a gente precisa se restringir a ele, a gente pode ampliar, né? Tudo é um mecanismo de transformação, não existe nada fechado. Existem alguns fatos pelos quais a gente vai passar, porque é uma programação necessária para a nossa evolução. Mas assim, de uma forma geral, não existe nada fechado. Eu tive uma experiência com a Covid em que para mim isso ficou muito bem claro, né? Alguns amigos médiums que, no caso 2 específicos, que não se conhecem, são meus amigos, mas não se conhecem, tiveram, quando consultados sobre a questão da minha causa, a mesma resposta, né, de que nada estava resolvido. Tanto eu poderia ficar do lado de lá, como aconteceu de eu ter regressado e aqui está hoje conversando com vocês, né? Então, pode mudar, a coisa pode, não está definida. Vai se ajeitando conforme a necessidade, conforme a possibilidade, tanto para mais quanto para menos, né? Dependendo da nossa postura, dependendo daquilo que a gente quer fazer, né? Então, esses servidores que correspondem, né, nos primeiros grupos dos 5 à confiança do Senhor, demonstraram a responsabilidade perante as dádivas recebidas, né? Por quê? Porque tiveram diligência, tiveram bom senso, trabalho, dedicação, né? E aí conseguiram duplicar os benefícios que lhes foram confiados, tanto os de 5 quanto os de 2, né? Por quê? Porque houve comprometimento, porque nada vai cair do céu assim gratuitamente. A gente tem que fazer a nossa parte. E é esse o grande problema para o desenvolvimento dos nossos talentos. É a gente se dedicar, a gente fazer a nossa parte, a gente entender, a gente colocar em prática essa nossa vivência no plano espiritual aqui no planeta da matéria, aqui onde as coisas não são tão fáceis, tão simples, tão amorosas como lá no plano espiritual, onde a gente se preparou para vir para cá, né? E o caso do terceiro depositário foi aquele que, né, não seguiu o exemplo dos outros que receberam os talentos, né, porque ele teve medo, né, imaturo, né, não teve comprometimento, não soube utilizar como deveria a concessão que Deus repassou para ele, né? Então é daqueles que hoje, vamos dizer, são a maioria no nosso planeta, aqueles que ainda não despertaram para a realidade das coisas espirituais, que ainda não despertaram para a vivência do amor, né? E aquele amor que Jesus veio nos ensinar. Então estes ainda estão recalcitrando
quando chamados ao compromisso, ao comprometimento de vivenciar a mensagem que Jesus nos deixou, de trabalhar em prol não só de si mesmo, mas da comunidade, de todos aqueles que estão próximos. Porque mesmo este que teve como missão maior transformar a si próprio, né, ele, na medida em que faz esse trabalho, ele vai envolvendo o seu meio também, né? Ele vai contaminando positivamente aqueles que estão no seu entorno. E isso é extremamente importante e vai lhe dando condições de ir evoluindo, melhorando e se candidatando a outras missões maiores, né? À medida em que vai também valorizando aquilo que recebe, né? Isto é extremamente importante e a maioria das pessoas a gente vê que não está usando, né, esta possibilidade de desenvolver esses talentos próprios em prol da humanidade e de si mesmos, né? Então a gente vê esse mundo tão conturbado em que vivemos, por quê? Porque as pessoas têm orgulho, egoísmo e aí não querem encontrar esse caminho da felicidade. Eu faço sempre postagens diárias, né? E hoje eu postei fiz um post que dizia que a felicidade é algo tão simples, né? Que ser feliz é tão simples, mas tão simples que todo mundo esquece como é. É o paradoxo, né? É uma coisa tão simples que as pessoas acabam fugindo desse contexto da simplicidade e vão em busca de uma complexidade, né, que acaba dificultando a sua caminhada e o encontro, né? Às vezes essa dificuldade que a gente implanta nas nossas atitudes é com o intuito de justificar a nossa determinação, a nossa vontade, o nosso desejo de transformação, né? Então a gente precisa se ater a essa circunstância, a essa situação de que nós precisamos nos dedicar, que nós precisamos fazer a nossa parte, parar de justificar, de reclamar e, como dizem, né, por aí no meio popular, se eu tenho 2 ovos, eu vou fazer o que é um omelete, né? Então, é o que eu tenho para hoje, é o que eu vou fazer, é o que eu vou trabalhar para que amanhã seja melhor ainda, né? Se a gente recebe uma tarefa mais difícil, não são poucos por exemplos, que trazem, né, para a reencarnação espíritos com deficiência no corpo físico, que é uma projeção da dificuldade espiritual, né? E aí tem todo aquele processo da dificuldade, né, de cuidar, de criar. Geralmente essas crianças, as especiais, demandam certas situações, certas circunstâncias, né, complexas de tratamento. Eu mesmo conheci algum tempo atrás aí uma garota já de em torno de 20 anos, né, que teve trombose e o trombo subiu e foi para o cérebro. Olha, foi uma luta, amputou parte do braço, teve que fazer cirurgia no cérebro. A mãe dela estava levando ela de Simões Filho para fazer um trabalho de fisioterapia lá em Vilas do Atlântico, aqui, né, em Vilas, e aí um dispêndio com Uber e tempo, uma dificuldade, e elas assim, as duas, numa felicidade maravilhosa, né? Quer dizer, acolheu aquele ser, a sua mãe, seus familiares, acolheu e transformou a menina num verdadeiro xodó, né, da família, e um cuidado todo especial. Então você vê que esses espíritos estão sendo bem sucedidos
na missão deles, estão multiplicando os talentos, porque eu, que trabalho como motorista de aplicativo e que fiz essa viagem com elas, né, de Simões Filho para Vilas, assim fiquei contagiado por esse processo também. Né? Achei aquilo maravilhoso. Eu faço lives aí segunda, quarta e sexta, às 19 às 19h30, o Evangelho Momento Atual, onde a gente faz, eu e o Luciano Lagarta, quando ele pode estar junto, a gente faz o estudo de algum livro. Agora estamos estudando Jesus e o momento atual. Né? Jesus e atualidade, aliás. Jesus e atualidade é uma psicografia do Divaldo Franco pelo Espírito Joana de Ângeles. Então, eu narrei esse fato com as pessoas que seguem a gente, que estão sempre com a gente aí, participando dessa programação. Aos sábados também, 16 horas, a gente tem uma live mais extensa, falando sempre algo que ajuda a gente a desenvolver o autoconhecimento, a autoestima. Então a gente comenta esses fatos, né? Olha, o processo vai se difundindo, né? Porque quando você conta uma história dessa para alguém que está com algum tipo de dificuldade, ela para pensar, ela fala qual é mesmo a minha dificuldade, talvez não seja tão grande quanto eu estou querendo me posicionar, me colocar. Né? Então é o talento multiplicando, né, que está gerando outras multiplicações, né? Está em cadeia ali desenvolvendo a outras pessoas também, ajudando outros a desenvolver os seus. Né? Que coisa maravilhosa, que coisa bonita, né? Que é isso. Por quê? Porque o esforço que foi desenvolvido por essas pessoas, né, que estão envolvidas nesse processo, né, trouxe mais tranquilidade, né? Então vai hoje passar pela expiação, mas passar de uma forma tranquila, de uma forma consciente, de uma forma a entender e a superar a sua dificuldade, para que nas próximas encarnações a coisa esteja mais suave, mais tranquila, né? Porque quem não se esforça acaba fazendo o quê? Acrescentando dificuldades para com as próximas reencarnações, né? Porque vai ter que expiar, já que nessa condição em que ele se encontra de provações, ele está com dificuldade, né? Já que ele não se empenha, já que a preguiça, a má vontade, né? Está dificultando o seu caminhar, o seu desenvolvimento, ele está criando, né, sofrimentos para as próximas reencarnações, porque ele mesmo vai se dar conta, quando regressar ao plano espiritual, vai se dar conta das falhas que cometeu, vai se dar conta de que poderia ter feito muito mais, né, com aquilo que lhe foi concedido por empréstimo, né, porque a gente sabe que nosso mesmo nós não temos nada, só a nossa essência, o espírito, nem o corpo é nosso, é um empréstimo que nos é concedido que a gente vai ter que prestar contas. Né? As nossas atitudes, o mau uso, né? A má alimentação, enfim, tudo que a gente faz de errado nos será cobrado quando regressarmos ao plano espiritual. Né? Então a gente vai prestar conta aí, o que você fez com o seu corpo físico, qual foi a atitude, o que você fez para mantê-lo bem, em funcionamento perfeito. Né? Então tudo isso será cobrado da gente. Né? E muitos ainda estão vivendo a época do ter. É o ter em detrimento de ser, que é o que somos, né? É o ser. Não trouxemos nada quando chegamos, não vamos levar nada quando partirmos. Mas mesmo assim, muita gente fica se degladiando, fica aí lutando, acabando com a sua saúde, né? Em busca de coisas, né? Em busca de amontoar posses exteriores, né? Aquela outra parábola lá do homem que tem uns celeiros e tem uma imensa colheita, ele derruba todos os seus celeiros e aí constrói novos celeiros
abarrota os celeiros com tudo aquilo que ele colheu, e aí ele diz: agora estou feliz, vou gozar o resto da vida, né, de tudo que eu tenho. E aí o que acontece com ele? Naquela mesma noite a morte vem, lhe retira do corpo e o leva de volta para o plano espiritual, né? Ele esqueceu do quê? Que ele é que a condição dele era de usufrutuário dos bens, né? Que nós também somos, e tudo aquilo que temos, nós somos apenas usufrutuários, porque tudo nessa nossa existência é impermanente, né? Permanente só Deus, as demais coisas todas são impermanentes. Então a gente está apenas usando essas coisas que a gente tem, os valores que iremos levar para a nossa volta ao plano espiritual, são os valores morais, são os valores daquilo que a gente fez, né, com o conhecimento que a gente adquiriu, né, qual foi o bem que a gente prestou aos nossos irmãos, qual foi a intensidade do amor que nós dedicamos àqueles com quem convivemos. Então estas são as verdadeiras riquezas que estamos construindo aqui nesse planeta. E você? O que você está fazendo com os seus talentos? E a sua missão? Qual é o seu propósito de vida? Hein? Aí você vai ter que responder para você mesmo, né? E entender que você precisa trabalhar um pouco mais, né? Se você já está com 5, não fique só nos outros 5. Complete aí, faça ao invés de 10, faça 12, faça 20. Vá multiplicando, porque quanto mais você multiplicar os recursos divinos, né, mais você vai ter disponibilizado outros, né? E aí você vai poder fazer muito mais, vai poder ajudar muito mais pessoas e vai, quando regressar ao plano espiritual, ficar imensamente feliz. Como não estará uma irmã Dulce, né? Como não estará tio Nilson, né, que já está lá do outro lado? Como não estará Chico, Dr. Bezerra de Menezes? Imagine esses espíritos maravilhosos, a felicidade que deve acometê-los quando eles regressam das suas missões aqui no nosso planeta, né? E a gente não pode esquecer que o ajuste de contas, né, é o momento da ferição dos valores, né, que cedo ou tarde vai nos alcançar. Todos nós passaremos por esse processo. Apesar de muita gente pensar que vai virar semente, né, não é isso que vai acontecer, não. Todos iremos desencarnar. A morte é a única certeza que nós temos quando aqui chegamos. O resto a gente vai construindo aí de acordo com as nossas atitudes, de acordo com a nossa postura para com a vida, né? Então, a nossa missão vai se justificar de que forma? Por aquilo que a gente construiu. Porque nem todos que dizem Senhor, Senhor, adentrarão o reino dos céus, né? Senão aqueles que, né, praticam as leis de meu Pai. É o que diz Jesus, né? Não há como a gente fugir da avaliação. E a avaliação não é aquele julgamento, né? Não é aquele tribunal que se estabelece para julgar as nossas ações. É a nossa própria consciência que, quando bate de frente com as leis divinas, que quando bate de frente com a realidade do mundo espiritual, se dá conta do que fez e o que deixou de fazer, né? Daquilo que era necessário e aquilo que não foi executado, né? Os apegos, por exemplo, que são tantos que temos, né? A gente ainda é muito apegado a muitas coisas materiais, a pessoas, né? A gente não consegue entender-nos como seres espirituais, individualidades, filhos de Deus, irmãos, mas que cada um tem a sua individualidade, né? Que aquele que hoje é meu pai, minha mãe,
meu primo, meu sobrinho, meu filho, somos todos irmãos, somos todos seres que estamos aí nos ajudando, ou pelo menos deveríamos estar nos ajudando nesse grande projeto de evolução, né? Não somos nem melhores nem piores, estamos todos aí para unirmos as nossas forças, unirmos os nossos ideais na agenda cristã para ascendermos a um patamar mais elevado, né, de vida, de amorosidade, né? E o exemplo maior, inquestionável, foi Jesus, né, que veio até nós mostrar todo este projeto, mostrar todo esse caminho, estabelecer a lei de amor através da sua vivência entre nós, né? Nos mostrando o caminho que deveríamos trilhar para poder multiplicar então todos esses talentos que nos foram concedidos, cada um dentro da sua possibilidade. Jesus nos mostrou todo o caminho, principalmente através das bem-aventuranças, quando ele nos convoca às práticas necessárias para a nossa evolução. As bem-aventuranças que são, na realidade, uma escada ascensional, em que degrau a degrau, vamos conquistando condições de ascender a um patamar mais elevado, até o dia que a gente possa, então, dizer como Paulo, né? É, não é Paulo que vive, mas é Cristo que vive em mim, né? Imagine a gente estando nessa condição, imagine estando na condição de um Chico Xavier quando regressa ao plano espiritual e é acolhido pelo próprio Jesus, recebe o abraço, né, do seu regresso, da sua missão cumprida, da sua missão executada com amor, com carinho. É lógico que ele demandou um tempo, né, para poder executar essa missão. Foram muitas reencarnações de aprendizado e nós vemos através das histórias que nos são contadas que ainda na condição de Chico ele está ali aprendendo, né, buscando evoluir, que o seu mentor Emmanuel, que hoje, segundo as notícias trazidas por Divaldo, já está reencarnado aqui entre nós, Emmanuel jogou duro ali, né? Não deu moleza, não deu boa vida para Chico, né? Então ele se dedicou, ele se esforçou, ele passou por diversas dificuldades, mas não tergiversou. Ele foi ali comprometido com o seu projeto, ele foi comprometido com a sua missão e aí buscou, através das práticas ensinadas pelo Evangelho, de toda a sua bagagem, né, de outras reencarnações, de todo o conhecimento adquirido, ele executou toda essa obra maravilhosa que todos se lembram, independente da religião, todos reconhecem a generosidade, a bondade, né, a amorosidade de Chico, né? Independente do credo, da religião, todos conhecem. Ele ganhou, inclusive, como né, a personalidade, né? Teve uma premiação aí que ele ganhou como a personalidade do século, né? Olha que premiação, no meio de tantos concorrentes, ele foi reconhecido pela sua obra, a obra do amor, da continuidade, da amorosidade que Chico conseguiu trazer através do conhecimento adquirido e da vivência prática desse conhecimento. A maioria de nós ainda não está preparado, né, para poder abraçar uma causa tão profunda, uma causa tão dependente,
de vontade, de trabalho, de dedicação, como foi a de Chico, né? Então, a gente vai abraçar a causa possível que a gente tem condições de colocar, em prática. Agora, se a gente faz com esmero, se a gente faz com dedicação, se a gente faz de acordo com as nossas possibilidades, né? Respeitando sempre ao nosso semelhante, né? Amando ao nosso próximo como amamos a nós mesmos, né? Que é uma questão que precisa ser muito bem trabalhada, né? Jesus diz: ama ao próximo como a ti mesmo. Então ele disse que a gente só pode amar o outro se a gente tiver amor por nós mesmos. O que a gente vê hoje na nossa sociedade é um desamor muito grande, né? Por isso que as pessoas vivenciam essa fuga alucinada da sua própria existência em busca de drogas, em busca de escapismos da sensualidade, da sexualidade e de outros processos menos, mais escusos de busca de satisfação e prazeres rápidos que se diluem e não permanecem. Por quê? Porque ainda não encontraram o amor a si mesmas, porque ainda não perceberam que o Evangelho é a água viva da vida, aquela que dessedenta o ser, aquela que faz com que ele não tenha mais sede, com que ele resolva as suas questões íntimas e compreenda o verdadeiro projeto maior, que é o projeto da lei do amor, né, que deve se estabelecer no nosso planeta assim que concluído esse processo de transição planetária, aonde o mal será diminuído, né, porque na regeneração ainda existirá o mal, mas o bem irá prevalecer. E nesse processo da prevalência do bem, nós vamos fazer com que o mal vá diminuindo gradativamente até que possamos entrar no mundo ditoso. Imagine a gente vivendo no mundo ditoso, onde só o bem vai existir, vai prevalecer. Evidentemente, a maioria de nós deseja uma situação dessa, né? Quem de nós não queria viver, né, bem, tranquilo, sem essas dificuldades que nos assolam no dia a dia da nossa existência corporal, né? Mas para isso, a gente precisa multiplicar esses talentos que todos trazemos, né? Precisamos colocar em prática aquilo que Jesus nos ensinou, né? E aí precisamos nos esforçar para mudar esse contexto em que vivemos e assim obtermos êxito no grande propósito da nossa vida, de nos melhorarmos a nós mesmos, né? A gente sabe que não existe a possibilidade de modificarmos ao nosso semelhante, mas existe a possibilidade de modificar a nós mesmos. Então, assim sendo, vamos, né, elevando os nossos pensamentos, nos conectando com o meigo, terno e doce Rabi da Galileia e rogando a Ele, o Mestre Jesus, que nos auxilie, Senhor, a nos despertar para esta vivência prática de amor, essa vivência prática da caridade, que é o amor em movimento, essa vivência do alto amor, do alto perdão, do perdão das ofensas, daqueles que ainda não percebem a Ti na sua grandeza, no seu infinito amor, aqueles que ainda estão cegos para os valores do Espírito, mas que um dia também enxergarão, que um dia também verão a realidade que hoje começamos a enxergar. É assim, Jesus, que te pedimos
o teu amparo, o teu amor, a tua luz, para que ele adentre, crie raízes e se fortaleça em nossos corações, fazendo com que amanhã sejamos seres melhores do que somos hoje. Sendo assim, Jesus, te rogamos que permaneças conosco, não somente hoje, Senhor, mas sim por todo o transcorrer da nossa trajetória. Gratidão, meus irmãos, muita paz, que o Mestre Jesus permaneça conosco hoje e por todo o transcorrer da nossa eternidade. Muita paz para todos vocês e até uma outra oportunidade.